Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 8 de outubro, e a nossa leitura de hoje foi Mateus, dos capítulos 11 ao 13. Olha, gente, hoje você vai descobrir o que é o pecado contra o Espírito Santo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Acho que você leu essa passagem hoje, então vamos tentar explicar isso daí para você, tá bom? Não perca este vídeo, é muito interessante. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Mas antes, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente e com o comentário da leitura de hoje, que é Mateus, dos capítulos 11 ao 13. E hoje nós fizemos uma boa leitura e também nós vimos aqui a questão do pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado? Mas antes, eu já peço para você dar um like neste vídeo e olha, se inscreve no canal. Nós precisamos da sua inscrição, nós precisamos que você se inscreva. Para você não custa nada, mas para nós é importante a sua inscrição neste canal. Então vai lá, aperta esse botãozinho de se inscreva no canal e ajude a alavancar este canal. É muito importante para nós. Muito bem, Mateus capítulo 11 fala sobre a pregação de Jesus em algumas cidades e depois também fala sobre os mensageiros de João Batista, né? João Batista, que ele foi o precursor de Cristo, ele que preparou o caminho para Jesus, ele estava preso já. E aí Jesus começa a falar dele, olha que interessante, tem um texto aqui no versículo 13 do capítulo 11 que tem confundido muita gente. Esse texto diz assim, Mateus 11, verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Alguma tradução diz assim, porque os profetas e a lei duraram até João. Mas olha a minha tradução aqui, Nova Almeida Atualizada, profetizaram até João. Muito bem, algumas pessoas pegam esse texto e eles dizem o seguinte, ó, tá vendo? Os profetas e a lei duraram só até João. De João para cá não precisa mais guardar a lei. E as pessoas argumentam isso daí. E aí eu pergunto, né, mas e para aqueles que defendem que a lei durou até Jesus? Então a lei ela foi abolida com Jesus ou foi abolida com João? O texto diz assim que o profeta e as leis duraram até João. Em algumas traduções diz duraram. Mas foi até João ou foi até Jesus? A verdade, queridos, que a lei e os profetas, elas duram, elas perduram, elas continuam mesmo depois de João e mesmo depois de Jesus. Ou seja, nós temos a lei ainda hoje para ser obedecida. Mas como entender esse texto então? Bom, esse texto aqui, queridos, na minha tradução já diz tudo, né? A lei e o profeta profetizaram até João. É que até João, o que eles tinham ali era somente a lei, que era o Pentateuco, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e também os profetas, Jeremias, Zacarias, Isaías, os profetas que profetizaram ali. Então, o que o povo conhecia até essa ocasião era só a lei e os profetas. Eles não tinham a confirmação da lei, eles não tinham ali ainda com eles a pessoa que iria dar sentido à lei, que é o próprio Cristo. Então, quando Cristo veio agora, nessa ocasião, então agora além da lei e os profetas, eles tinham Cristo também com eles. Entendem? Então, é esse o sentido. Quando Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João, ou duraram até João em alguma tradução, Jesus quer dizer o seguinte, que até João o que eles tinham era somente a lei e os profetas. Agora, além da lei e os profetas, eles têm Jesus com eles também. E hoje também, né? Nós conhecemos Jesus, temos a história dele, ele morreu por nós. Então hoje nós temos os profetas que deixaram para nós boas profecias, nós temos a lei para que nós possamos guardá-la, né? Porque quem está salvo em Cristo, ele vai obedecer à lei, e nós temos Cristo também, que é o nosso Salvador. Amém?
Então, é isso o sentido desse texto aí, tá bom? E algumas pessoas distorcem isso daí para invalidar a lei, mas a lei continua. A partir do verso 28 do capítulo 11, nós temos aquele texto clássico, né? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se você está cansado do seu fardo, está se sentindo-se enfadado, vá a Cristo. Cristo pode aliviar você. O fardo do pecado, Jesus pagou por nós lá na cruz do Calvário. Então, hoje nós não precisamos carregar os nossos pecados para a sepultura. Quando nós cremos que Cristo morreu por nós, os nossos pecados não irão para a sepultura, porque Cristo os carregou na cruz do Calvário naquela tarde de sexta-feira. Então, deposite seus pecados, né? Confie que Cristo já perdoou seus pecados. E fique em paz, meu irmão, minha irmã. Mas é claro, mas lembrando, né? Que Jesus também diz, vá agora e não peques mais. Então, se você crê que Jesus perdoou o seu pecado, muda de vida. Evite os pecados que você andou cometendo até este momento. No capítulo 12, fala que Jesus é o Senhor do sábado. Olha que interessante, no verso 8 diz assim, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Bom, para pensar comigo, você que está me assistindo agora. O texto diz assim, porque o Filho do Homem, ou Jesus, né, ele é o Senhor do sábado. Não é isso que diz o texto na sua Bíblia? É ou não é? É. Então, se o Filho do Homem, ou Jesus, é o Senhor do sábado, eu pergunto para você, qual é o dia do Senhor? Veja, a resposta é óbvia, né? Se diz assim que Jesus é o Senhor do sábado, então qual é o dia do Senhor? É o sábado. Só que algumas pessoas dizem que o dia do Senhor é o domingo. Isso é tentar menosprezar a nossa inteligência, né? As pessoas que dizem isso estão menosprezando a nossa inteligência. Se a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado, aí vem um camarada lá, um líder religioso qualquer, e fala assim, não, o dia do Senhor é o domingo. Não tem cabimento um negócio desse. Concorda comigo? E a partir do verso 9 fala a cura de um homem da mão ressequida num sábado. Veja, os fariseus ali da época, eles acusavam Jesus de fazer trabalho no sábado. E qual é o trabalho que Jesus fazia no sábado? Ele curava. E curar no sábado não é trabalho, é abençoar pessoas. Jesus disse assim que é lícito no sábado fazer o bem. Você curar pessoas, você matar a fome de pessoas, você abençoar pessoas no sábado não é trabalho. Isso é fazer o bem. E as pessoas acusavam Jesus de fazer trabalho. Hoje as pessoas dizem também, mas Jesus trabalhou no sábado. Mas pergunte o que Jesus fez no sábado. Por um acaso ele estava com a carpintaria dele aberta lá, não é? Ele e o pai José fazendo móveis. Não, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia diz que Jesus no sábado, em Lucas 4,16, ele estava na igreja, era costume dele ir à igreja, e também você vai achar alguns textos dizendo que Jesus no sábado fazia o bem de que maneira? Curando pessoas, abençoando pessoas. Muito bem, e agora nós chegamos então no capítulo 12, versículo 38, que diz assim, que no dia do juízo as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que profetizarem. Cuidado, queridos, com as palavras. Nós daremos conta das nossas palavras também no dia do juízo. Muito bem, no capítulo 12, verso 46, aqui fala sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Muito bem, quem eram esses irmãos de Jesus? Eram filhos de Maria com José? Ou eram filhos apenas de José de um outro casamento? Veja que nessa situação aqui não se menciona José mais. A última menção de José você vai ver quando o menino Jesus lá em Nazaré, com 12 anos, ele se perde dos pais ali, eles ficam preocupados com Jesus, né? Que ele estava lá na sinagoga conversando com os sacerdotes lá, depois não menciona mais sobre José. Então José, ele já estava morto nessa ocasião. Maria era viúva, porque José era mais velho que Maria. José já havia de um outro casamento, José era viúvo, entende? E José era mais velho que Maria. Então José já havia morrido e havia deixado Maria viúva.
E esses irmãos que estavam aqui com Maria, com a mãe de Jesus, eram irmãos de Jesus por parte de José do primeiro casamento dele. Porque a maneira que os irmãos falam com Jesus, dando ordem para eles, indica que eles eram mais velhos que Jesus. Primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, quando nós chegarmos lá em Lucas capítulo 19, versos 26 em diante, você vai ver que Jesus na cruz do Calvário, ele deixa Maria aos cuidados de João. Ele não deixa Maria aos cuidados dos irmãos dele. Porque os irmãos dele não eram filhos de Maria. Eram filhos de José do primeiro casamento. Tá bom? Interessante essa passagem aí, né? Muito bem. E no capítulo 13, agora nós temos uma passagem interessante aqui. Bom, eu vou voltar aqui com você ainda no capítulo 12. Capítulo 12, verso 30, para responder aquela pergunta: o que é o pecado contra o Espírito Santo? Diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é esse pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual era o problema aqui? O problema é que as pessoas estavam vendo Jesus curar, Jesus fazer milagres, mas eles estavam com o coração tão duro, tão endurecido ali, aqueles líderes religiosos, que eles não viam em Jesus a sua divindade e agora estavam acusando Jesus de fazer os milagres pelo poder de Belzebu, pelo poder do próprio demônio. Veja, eles haviam se afastado tanto da palavra de Deus, não é? Eles tinham ali o Antigo Testamento, eles tinham as profecias no tocante à vinda do Messias, que tudo estava acontecendo do lado deles, aos olhos deles, e eles estavam com o coração tão endurecido que eles não conseguiam ver a divindade de Jesus em Jesus, a ponto de dizer que ele estava fazendo tudo aquilo pelo poder do maioral dos demônios, que era o Belzebu e tudo mais. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É justamente isso. É endurecer o coração, é se afastar tanto da palavra de Deus, ao ponto de que a palavra de Deus já não muda mais a minha vida, ela já não consegue fazer com que eu sinta o desejo do arrependimento. É me afastar muito de Deus a ponto de eu não sentir mais no meu coração o desejo do arrependimento, o desejo da conversão. Cuidado, o pecado contra o Espírito Santo não é xingar o Espírito Santo, não é? Não é isso. É o afastamento da palavra de Deus, o afastamento de Deus a ponto de tornar insensível a voz do Espírito Santo. E qual é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos leva a Jesus, né? Ele converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que Jesus diz lá no Evangelho de João. Então o Espírito Santo é o agente que trabalha hoje aqui no planeta Terra, nos nossos corações, nos motivando ao arrependimento, nos motivando à confissão do pecado, nos motivando a irmos a Cristo. Esse é o trabalho dele. Se você está fazendo este ano bíblico, se você está com o desejo de aprender, é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração e você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém. Agora, as pessoas que elas não conseguem mais sentir o desejo de estudar a Bíblia, sentir o desejo do arrependimento, da conversão, sentir o desejo de mudar de vida, continuam afundadas nos seus pecados e não enxergam o pecado que ela está vivendo, isso é pecar contra o Espírito Santo. É estar insensível ao apelo do Espírito Santo no coração. Então, se você ainda sente arrependimento, se você ainda sente tristeza pelo pecado, quando você pratica algo errado, você fica triste. Amém? Porque é sinal que o Espírito Santo trabalha no seu coração ainda. E que ele possa continuar trabalhando no meu e no seu coração. Então, por isso que o pecado é perigoso. As pessoas que se afundam muito no pecado, elas podem se tornar insensíveis ao apelo do Espírito Santo. E assim, elas podem pecar contra o Espírito Santo. Deus abençoe você e sua família. E amanhã estaremos de volta com o nosso próximo vídeo. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.